seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos cantar mais uma vez? Ao que está sentado, Tão lindo demais. no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Vamos! Solta a noiva apaixonada, cheia esperando para dançar. Traz bem-vindo, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. A casa é tua, Jesus. O ambiente é teu, Jesus. Eu não conheço outra canção que me descreva. Você pode fechar os seus olhos e declarar isso, irmãos. Santo, 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 Deus poderoso. Levanta suas mãos e diga: não há mãos, vamos. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Levanta suas mãos e declara isso, irmão. Santo, deixa eu te ouvir, vamos. Deus poderoso. Bom, eu não poderia deixar de falar com vocês nessa noite a respeito daquilo que queima no nosso coração, que é exatamente esse assunto do discipulado. Na realidade, a nossa maior missão aqui na terra é fazer discípulos. Talvez você fale assim: não, pastor, você está enganado. Eu acho que está um pouco enganado com relação à minha vida, porque eu sou diferente. Fazer discípulo é coisa do pastor Anderson, da pastora Juliana, dos pastores desta igreja, desses líderes, porque a minha parada é outra, o meu chamado é outro, não é fazer discípulos. Minha parada é ser um empresário bem-sucedido, é ser um profissional bem-sucedido, é ser um músico no altar, um ministério forte nesta área. Esse negócio de fazer discípulo nós deixamos
para os líderes e os pastores. Engano seu. Se você conhece a palavra de Deus, você vai perceber que a maior proclamação de Jesus, quando ele vai ser assunto aos céus, é esta mensagem: ide e fazei discípulos. Por isso que isso queima no nosso coração, queima na nossa vida, no nosso modo de viver em Ribeirão Preto, e nós queremos, de alguma forma, temos feito isso pela graça de Deus, impactado, inspirado outras igrejas a viverem aquilo que nós vivemos em Ribeirão Preto, todos os dias. Embora Ele nos chamou, sim, para sermos profissionais, empresários, estudantes, a área que você esteja envolvido, na realidade, isso é só um motivo que Deus colocou para você fazer discípulo onde você está. Seja onde você passe, a sua maior missão é fazer discípulos. Eu cuido de uma editora, na nossa editora em Ribeirão Preto, e eu falo com pastores do Brasil inteiro, pastores fora do Brasil, e eu sei que eu acabo me conectando com muitos crentes e muitas pessoas que já conhecem o Evangelho, mas eu não posso perder o meu foco principal, que é de fazer discípulos. E hoje nós estamos em Ribeirão Preto, já com mais de 600 casas de paz, temos um alvo de ultrapassar as 1000 casas de paz, mas eu e minha esposa, nós já estamos em 2 casas de paz. Nós estamos na 4ª semana com um casal de venezuelanos, ministrando a vida deles. Deus já está fazendo milagres, respondendo as orações, e eles estão assim, vibrando, porque eles pediram e Deus respondeu. E nós estamos também com uma casa de paz, numa cidade próxima a Ribeirão Preto, chamada São Joaquim da Barra. Não sei se alguém conhece aqui, né? Eu sei que tem gente aqui de Batatais, tem gente aqui que é nascido lá em Batatais, né? O pai do pastor ali, mas é naquela região ali. E nós estamos com uma outra casa de paz lá, com uma família, onde o rapaz, ele era um empresário, tinha mais de 100 pessoas da área de construção civil, e as drogas pegou esse rapaz, perdeu tudo, perdeu empresa, empresário, perdeu família, e agora abriu a sua vida, a sua casa, para ser uma casa de paz. E não bastasse um perfil tão triste que nós pegamos ali, ele ainda levou um ajudante, um convidado, que chegou ali na 2ª ministração, ele levou 4 tiros na cabeça. Só gente boa, gente, só gente boa. Esse aí, o filho da paz, os traficantes já por 3 vezes já colocaram o revólver na cabeça dele para matá-lo, e não mataram. E ele falou assim: pastor Moisés, se esses caras não me mataram, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu falei: é isso mesmo, e é por isso que eu estou aqui, é porque Deus tem um propósito. Eu olhei para aquele rapaz que levou 4 tiros na cabeça, gente. Um dos tiros entrou aqui de baixo, saiu aqui na cabeça, e os médicos falaram assim: você não vai andar, você não vai falar, você está condenado a viver vegetando em cima de uma cama. E esse rapaz apareceu na minha casa de paz, gente. E eu olhava para esse rapaz e falei assim: rapaz, eu estou vendo um milagre na minha frente. Você é um milagre de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. E aí eu estou entendendo que Deus está me levando aos becos de São Joaquim da Barra, aqueles lugares que as pessoas não entram e não entrariam, mas é ali que o Senhor está levantando discípulos para a sua obra. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Se você não está cumprindo essa missão, essa palavra é para você. Se você está cumprindo essa missão, essa palavra também é para você. E todos nós aqui vamos sair nessa noite com o nosso coração ardendo, queimando, para fazer discípulos e cumprir a grande comissão de Jesus. Lucas 24, eu não vou ler todo esse texto, porque eu quero remir o tempo aqui. Ele é bem extenso, ele é do 13 ao 35,
E como disse o Cláudio Duarte na nossa conferência última que estivemos em Ribeirão agora, essa semana, ele falou assim: eu não sou obrigado a ler todo o texto, né? Eu não sou obrigado, gente, a ler todo o texto, mas aqui eu não vou ser obrigado por conta do tempo. Eu gostaria de ler com vocês, mas eu quero remir, tá? E ler aqui apenas um versículo desse texto, que diz assim, ó: então lhes disse, um pouco antes aqui, verso 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, crucificar, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Aí vamos lá, avançando aqui, é outro verso, não é esse aqui, que eu quero acentuar aqui. Aqui, verso 30, 31 e 32. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu. Verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, diga assim, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E ali eles acharam os demais discípulos reunidos e conversando a respeito da ressurreição de Jesus. Pai, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor, mais uma vez, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor quer realmente fazer através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com esses 2 discípulos indo para Emaús, abre os nossos olhos em nome de Jesus. Não quero gastar também muito tempo para falar sobre este episódio, ele é muito conhecido. Jesus havia sido morto, ele ainda não havia sido ressuscitado e alguns discípulos fugiram, momento da perseguição, momento de prenderem Jesus e o crucificarem, os discípulos desapareceram. Você lembra a história? Pedro negou Jesus por 3 vezes, apenas João chegou ali perto de Maria ao pé da cruz, os demais discípulos evaporaram. Depois da morte, 2 discípulos desistidos, eles caminham para a sua cidade de origem, Emaús. Eles estão saindo de Jerusalém e indo em direção a este caminho, e já é o 3º dia. O tabloide de Jerusalém já começava a anunciar a ressurreição do Mestre, mas haviam 2 discípulos que eles já tinham tomado uma decisão: nós vamos voltar para Emaús, nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para a nossa vidinha, nós vamos voltar para aquilo que nós sempre vivemos, porque o Mestre morreu. E então Jesus ressuscitado, ele contempla esses 2 discípulos, e nós vamos pegar nessa história de desistência de 2 homens, mas da perseverança de Jesus, mesmo depois de ressurreto, e nós vamos trazer alguns ensinos para nós, próprio Jesus nos ensinando como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver, como nós devemos colocar como um estilo de vida o discipulado. Jesus passou 3 anos e pouco formando pessoas. Você sabe que ele pegou homens, pastor Danilo coloca insignificantes, homens despreparados, homens que as pessoas não davam valor algum, homens que tinham as suas vidas comuns. E durante esses 3 anos ou 3 anos e meio, Jesus se derrama sobre esses homens e
e consegue transferir para eles uma grande missão. Uma missão que transformaria o mundo, uma missão que transformaria a história de gerações e gerações. Homens que agora poderiam pegar um testemunho vivo de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e os seus ensinos, e colocar na vida de outros e estabelecer a igreja de Jesus aqui na terra, pautada no discipulado, pautada em trabalhar, em investir em pessoas e pegar essas pessoas sem significado na vida, sem propósito, ou até mesmo com um propósito na vida, mas que não tem nada a ver com o propósito de Deus, e levar essas pessoas, reconectar essas pessoas ao centro da vontade do Senhor. E ele viveu fazendo isso. Mas veja só, agora Jesus está ressurreto, ele passou pela cruz, pela vergonha, pela morte, e agora ele está ressurreto e ele precisa voltar ao Pai. E parece que nesses últimos instantes, nesses últimos dias que Jesus passa já no seu corpo glorificado, e ele ainda nos traz mais uma lição a respeito de como nós devemos viver a nossa vida cristã e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Esses dois homens, parece que eles encontraram um no outro um motivo para a desistência, sabe? Era um cego guiando um outro cego, estavam perdidos, eles não tinham uma orientação. Havia sim um direcionamento para que eles pudessem esperar em Jerusalém, mas esses parece que não deixaram os 11 lá, eles se desconectaram, eles falaram, não, nós vamos embora. Sabe, não é difícil você encontrar pessoas quando você está ferido, quando você está machucado, quando você está frustrado. Não é difícil você encontrar um outro frustrado para acabar de puxar você e te lançar no abismo. Parece que esses dois, eles se conectaram nisso. Vamos voltar. As palavras dele eram bonitas, as palavras dele nos edificaram, nos abençoaram, mas agora ele morreu. Vamos voltar. E eles encontraram essa companhia da desistência. Sabe, queridos, nós precisamos estar acordados espiritualmente. Nós precisamos estar espertos espiritualmente para que em qualquer ocasião que Satanás tentar nos tirar do propósito, nós possamos parar, nós possamos buscar alguém, nós possamos estar unidos com pessoas que nos levam para o propósito, pessoas que nos conduzem ao projeto perfeito de Deus, ao plano perfeito de Deus. Se você dar ouvido a pessoas que murmuram, a pessoas infiéis, a pessoas que falam mal da liderança, a pessoas que falam mal da igreja, você vai se perder. Nós estamos no meio de uma situação, isso eu falo da igreja no Brasil, talvez em outras nações, e que nós temos que buscar aqueles que um dia estiveram em Jerusalém, aqueles que um dia estiveram em Cristo, mas hoje estão afastados. E essas pessoas hoje elas falam mal da igreja. Por que estar na igreja? Por que estar em comunhão? E nós temos um grande esforço como igreja a fazer para buscar esses desistidos. Jesus, quando olhou para aqueles dois homens desistidos, Jesus, ele tomou algumas atitudes que nos inspira, algumas atitudes que nos faz despertar para essa missão tão importante que nós como igreja temos, de buscar os desistidos e de trazê-los de volta para Jerusalém. O discipulado é isso. O discipulado é você pegar pessoas imaturas, pessoas desistidas e levá-las a um outro patamar, levá-las a um propósito de vida,
pessoas que vão vivendo, empurrando com a barriga, pessoas sem sonhos, ou com sonhos simplesmente carnais, mundanos, e você vai colocar essa pessoa no centro da vontade de Deus. Isso é discipulado. O que Jesus fez 3 anos nessa terra foi isso: se derramar sobre homens, se derramar sobre um grupo de pessoas e falar: olha, vocês podem. Em mim vocês podem. Vocês não podem em vocês, mas em mim vocês podem. Vocês podem ser pessoas relevantes. Vocês podem ser mais do que pescadores de peixes. Vocês podem ser pescadores de homens. Ah, queridos, como é tremendo você poder ser usado por Deus para tirar pessoas de uma vida desistida, pessoas no fundo do buraco, pessoas que até já ouviram falar de Jesus, mas não conseguem fazer nada, e aí Deus te usa para ir lá e tirar essa pessoa de Emaús e trazer de volta para Jerusalém. Como é bom, como isso traz uma alegria, como isso traz um prazer no nosso coração, como isso traz uma sensação de realização, de propósito na nossa vida. Quando Jesus, ele vai atrás daqueles 2 discípulos, ele nos dá 3 lições, eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira delas é aproximar-se das pessoas. Olha aqui, no verso 11, no verso 15, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Sabe, o Senhor, Ele quer que você aproxime das pessoas. Se você quer ser como Jesus, se você quer cumprir a missão, a principal missão que nós temos aqui na terra, você precisa ter a disposição de andar com alguém, de se aproximar. Sabe, durante muito tempo, a igreja, ela pregou o contrário. Quando uma pessoa, ela aceitava Jesus ou entregava a sua vida para Jesus, nós falávamos assim: olha, você tem que agora sair desse ambiente, você precisa sim, em determinado momento precisa, mas nós desconectávamos essas pessoas das outras, nós tirávamos essas pessoas do meio das suas famílias, e aí nós enchíamos ela de Bíblia, enchíamos ela de religiosidade, e quando anos essa pessoa pensava em ganhar a sua família não recebia palavra. Por quê? Porque nós afastamos as pessoas. E Jesus está dizendo assim: é necessário aproximar das pessoas. Sabe, queridos, aproximar das pessoas custa um preço. Andar com alguém custa um preço. Nós ainda estávamos falando um pouco antes do culto sobre casais que decidiram, tão comum hoje, casar e não ter filhos. Por quê? Porque ter filho, gente, traz responsabilidades. Ter filhos precisa de investimento. Você precisa de dinheiro, você precisa de tempo para ele. Ah, não, é muito mais fácil. Olha, eu me dedico a você, você se dedica a mim, e nós não vamos ter filhos. Sabe, espiritualmente tem acontecido muito isso com a igreja, porque as pessoas, elas querem vir para a igreja, puxa vida, que pregação maravilhosa, que momento de adoração, eu estou tão feliz com Deus, é tão bom. Mas aí quando nós falamos assim: olha, precisamos ganhar alguém para Jesus, precisamos aproximar, precisamos andar junto com alguém que está desistido, aí a gente fala assim: eita, aí é pesado demais para mim, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado com o meu trabalho, eu sou muito ocupado com meus estudos, eu estudo demais, eu sou muito ocupado com meus afazeres, eu não tenho tempo para cuidar de pessoas. Ei, que Deus você está servindo?
Veja o que Ele fez por nós. Filipenses 2, versos 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu estou falando de Cristo, que Ele estava em Deus, glorificado, o Trino Deus, desde a eternidade. Esse Deus maravilhoso fez um plano para resgatar o homem. E o que Ele fez? Ele esvaziou-se. Veio ser como eu e você. Ele deixou a sua glória para viver como um ser humano encarnado, viver as nossas tentações, sofrer as nossas vergonhas, tomar sobre si os nossos pecados. Como você pode dizer para esse Deus que você não tem tempo para cuidar de alguém? Como você pode dizer para este que deu tudo por você, derramou todo o seu sangue, não apenas esvaziou-se da glória, não, Ele esvaziou-se da sua vida. Seu corpo foi maltratado, o seu sangue, todo o seu sangue derramado. Como você pode falar, eu não tenho tempo, eu não posso abrir mão para cuidar de alguém, para formar um discípulo, para investir na vida de alguém? Ele é o nosso maior modelo de entrega, de renúncia, para aproximar-se das pessoas. Então, o que Jesus fez ao aproximar-se daqueles 2 discípulos é o que nós precisamos fazer. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Gente, eu gosto da minha casa. Eu gosto da minha casa, eu gosto de chegar em casa, eu gosto de reencontrar a minha esposa. Desde pequeno, quando os meus filhos ainda eram pequenininhos, ia trabalhar e eu voltava. Como é bom ficar em casa, como é bom chegar em casa, como é bom depois de um dia de trabalho, você colocar o pezão no sofá assim, ó, e tomar aquele banho gostoso, assim, agora eu vou descansar. 2 minutos já estava roncando, com a TV ligada, detalhe, ligava a TV para ver alguma coisa, mas 2 minutos já estava roncando. Ai, que bom estar em casa. Queridos, se você quer viver o propósito de Deus, você vai precisar renunciar coisas na tua vida, coisas boas, coisas gostosas. Puxa vida, eu poderia eu tenho 2 casas de paz agora, além do meu ministério, nós temos 26 células, nós temos a equipe formada de discípulos. Mas por que eu vou abrir 2 casas de paz? 2 dias da semana, eu poderia estar descansando, passamos por uma conferência, muito trabalho, envolve muito empenho, muita canseira, no final você recebe muito de Deus, mas seu corpo está destruído. Mas por que nós vamos evangelizar e ganhar vidas para Jesus? Porque é isso que traz realmente satisfação para nós. Sabe, quando você pega uma pessoa condenada à morte, à perdição, e você coloca ela no centro da vontade de Deus, você começa a ver essa pessoa sonhando os sonhos de Deus. E essa pessoa não vai simplesmente viver aqui na terra, sabe, algo melhor, não, ela está entrando na eternidade. Deus está nos usando para pegar alguém perdido e conectar na eternidade com Cristo. Queridos, não tem maior propósito que este.
A casa pode ser confortável, pode ser a melhor sala, pode ser o melhor quintal, pode ser a melhor churrasqueira, a melhor área gourmet. Mas deixa eu te falar uma coisa: se essa casa não tiver gente, se essa casa não estiver cumprindo o propósito de formar discípulos, você está entesourando na terra, e um dia a traça, a ferrugem vai acabar com isso. Mas se essa casa, seja ela simples, ou seja ela de um alto padrão, ou de um médio padrão, seja como for aquilo que Deus te deu, mas se essa casa estiver com pessoas, essa casa está cumprindo o propósito do Senhor. A disposição de aproximar. Segundo ensino que eu quero compartilhar com vocês é a disposição para ouvir as necessidades. Veja só, Jesus então se aproxima, anda com eles, e aí ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta: o que é isso que vos preocupa? Gente, fala comigo, pensa aí comigo. Jesus, ele é o centro das atenções de Jerusalém. Sabe, aquele Jerusalém News, o principal tabloide de Jerusalém, Jesus, ele é a notícia da capa, porque já está espalhando que ele ressuscitou. E ele chega para os discípulos e fala: o que preocupa vocês? Gente, vocês não acham que Jesus tinha mais o que fazer, não? Do que ficar ouvindo o blá 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 de dois discípulos desistidos? Sabe, queridos, porque muitas vezes nós não queremos andar junto com alguém, porque também nós não estamos dispostos a ouvir o lamento das pessoas. Mas Jesus nos dá um ensino aqui: além de aproximar e ficar perto, nós precisamos ouvir as pessoas. Gente, eu sou neto de pastor, filho de pastor, agora eu sou um pastor e eu já tenho um filho a caminho de ser um pastor. Isso é uma bênção, né? E tudo que eu queria na vida até os 24 anos de idade era não ser um pastor, porque eu sei o quanto o pastor sofre, gente. O pastor sofre demais, porque pastor é um dos primeiros que forma discípulo. Todos nós somos chamados, mas o pastor ele quer um rebanho, ele quer formar uma igreja, quer plantar uma igreja, ele tem que investir em pessoas. E eu vi muitas vezes o meu pai sofrendo por investir em pessoas. Ele se doava para as pessoas, e eu via as pessoas traindo meu pai. E eu falava: Deus, eu quero ser um músico, eu vou estudar música, não vou estudar teologia não, vou estudar música. E eu entrei no conservatório, gente. Eu aprendi música desde pequenininho, meu irmão me ensinou ali a tocar um teclado, um violão, um baixo, e eu me virava em qualquer um desses instrumentos aí, ajudando na igreja. E aí chegou um momento: não, eu vou estudar, quero fazer o melhor para Deus. E eu fiquei 3 anos no conservatório, fui estudar teclado, piano, e eu não falava assim: Deus, eu não quero ser pastor não, eu quero ser um músico. Só que na minha adolescência Deus já tinha falado: você vai ser um pastor. Mas eu não queria cuidar de gente. Até que aos 24 anos de idade, numa madrugada, Deus me pegou de jeito. Sabe? Quando não tem ninguém, não tem holofote, estava sozinho na oração, diante dele, do doador da vida. E ele falou assim: Moisés, 24 anos de idade, cadê os seus discípulos? Nascido num berço evangélico, todos os domingos na igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, eu morava no fundo da igreja, gente. Então era todo dia, desde pequenininho. Mas eu não tinha um discípulo. Mas o Espírito Santo me perguntou naquela madrugada: cadê Moisés?
os seus discípulos. E ali eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, cadê eles? Mas eu toco, Deus. Eu ajudo com o coral, eu ajudo com os jovens, eu ajudo com as crianças. Senhor, eu ajudo até com as irmãzinhas do círculo de oração. Olha, Deus, como eu sou fiel. E o Espírito Santo, cadê os seus discípulos? E aí naquela madrugada eu me lembrei de um rapaz que eu trabalhei com ele numa empresa, um rapazinho novo, eu era novinho também, e ele tinha muita sede, e ele levava uma Bíblia pequenininha para a empresa, e nos intervalos ele perguntava sobre a Bíblia, eu respondia, mas ele me perguntava mais para me afrontar, porque ele sabia que eu era crente, e eu respondia, eu ia respondendo para ele, mas só que ele tinha muita sede. E aí naquela madrugada eu falei, Senhor, tem o Rony, eu tinha falado de Jesus para o Rony, gente, mas eu nem sabia se o Rony tinha se convertido, porque saímos da empresa logo em seguida, e eu não sabia onde o Rony estava, mas eu lembrei. E aí o Espírito Santo falou, não, Moisés, cadê os discípulos? As pessoas que você investe, as pessoas que você anda junto, as pessoas que você ouve, essas pessoas, sabe, as suas dores, cadê eles? E ali, queridos, eu me levantei naquela madrugada, decidido pelo Senhor, convencido pelo Senhor, a fazer discípulos, a investir em pessoas, a ter tempo para ouvir o lamento das pessoas. Ali começou um processo de cura no meu interior. O chamado começou a nascer novamente. E aí eu resisti vários anos esse chamado, já da minha adolescência até 24 anos, e aí Deus falou assim, Deus, agora eu quero ser pastor mesmo, eu quero agora cuidar de pessoas, e comecei a cuidar, comecei a ser líder, tal, e aí eu falei assim, Deus, agora eu quero ser pastor, e a minha ordenação, Senhor, aí o Espírito Santo falou comigo, você vai ser ordenado, só que agora o tempo que você resistiu, você vai ter que me esperar. Continua fazendo os discípulos, continua fazendo o que já era para você ter feito desde lá quando eu te chamei. Sabe, meus queridos, o propósito, você parar, dá trabalho ouvir, dá trabalho. Você vai andar com alguém, as pessoas, elas estão precisando ouvir um monte de faz isso, faz aquilo, deixa de fazer aquilo, deixa de fazer aquilo. Não, as pessoas estão precisando falar. Você sabe disso. Há muitas pessoas enfermas hoje na alma, porque elas não têm com quem falar, não tem quem ouça elas. Aqueles 2 discípulos estavam emocionalmente destruídos, mas alguém, que foi o próprio Jesus, fez a pergunta: o que preocupa vocês? O que preocupa? Gente, e o que eles começam a falar em seguida é uma ladainha. E Jesus ficou ouvindo. Jesus poderia parar logo de cara. Não, para de falar isso aí. Não, Jesus ficou ouvindo. Gente, quando nós começamos a falar do amor de Deus, a investir em alguém que é novo na fé, eles começam a falar algumas coisas, gente, que você fala assim, não tem nada a ver. Mas para eles é importante. Alguém está ouvindo. Eles são imaturos. Eles não têm completamente a visão que você tem ainda. Mas o fato de você abrir o seu coração, de você receber aquilo que está no coração deles, isso vai dilatar o amor deles. Isso vai alcançar. Eu me lembro quantas vezes, queridos, na minha imaturidade, eu marcava um aconselhamento, né? Danilo, eu preciso sentar contigo, preciso falar contigo, tal. E eu ia com as minhas dores lá para falar com ele, né? E eu ficava ali há um tempo. Pastor Danilo, ele não é de muitas palavras, ele é objetivo. E aí eu fui aprendendo muito isso com ele, né? Porque eu ficava nas minhas ladainhas, sou fleumático, gente, e ficava contando, para contar uma historinha, pá.
ele falava pouco comigo, era objetivo, mas só dele parar e ouvir, e me ouvir, dar um tempo, eu saía daquele lugar realizado. Eu disse, oh, glória a Deus, como é bom ter pastor, gente. Como é bom ter um discipulador, né? Às vezes a resposta final nem batia com aquilo que eu pensava, era completamente diferente, mas o fato dele me ouvir, isso me trazia uma segurança. Puxa vida, que bom que é confessar pecado. É bom. Bom é você confessar fraqueza, porque se você confessa fraqueza, você não confessa pecado. Mas tinha hora que eu pecava, tinha hora que eu errava, tinha hora que eu precisava de ajuda. E como é bom você ter alguém que você confia, e que você rasga a sua vida, e você fala assim, eu preciso de você, eu preciso de ajuda, eu preciso da sua oração, eu preciso do seu conselho. E eu falo sempre isso para o meu pastor, eu falo assim, olha, Deus realmente tinha que ter me colocado você no meu caminho. Talvez eu nunca seria um pastor se Deus não tivesse me colocado próximo de um homem íntegro, de um homem com uma visão de discipulado tão preciosa como é o pastor Daniel. Eu sei que é graça de Deus na vida dele, não é ele, não, é a Bíblia, é a palavra. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa disposição. Jesus tinha esse coração. No seu ministério aqui na terra, ele deixou isso muito claro. Mateus 15:32 diz assim, chamando Jesus seus discípulos, disse, eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Sabe, queridos, esse coração de Jesus, esse coração cheio de compaixão, é o coração que nós precisamos buscar. Nós não podemos olhar para as pessoas com indiferença, nós precisamos amá-las. Se essa pessoa aproximou de mim, ou se essa pessoa chegou até perto de mim, essa pessoa precisa sair diferente. Sabe, queridos, quando nós temos essa disposição de ouvir as pessoas, essa pessoa, e nós temos a vida de Cristo fluindo de nós, essa pessoa vai sair diferente, ela vai voltar para a sua casa diferente, ela vai voltar para o seu trabalho diferente, ela vai voltar para uma vida diferente. Por quê? Porque a vida de Cristo está fluindo de você. Isso é discipulado, não é o que você tem. E aí eu quero partir para o próximo ponto, para remir o nosso tempo aqui, porque o que nós compartilhamos no discipulado não é algo de nós. Sim, muitas vezes você vai colocar a sua experiência, você vai expor até mesmo as suas fraquezas. Sabe, queridos, que um dos momentos que eu mais fui ministrado no discipulado foi quando eu testemunhei a humanidade do meu pastor, do meu discipulador. Nós tínhamos viajado para uma conferência juntos, eu estava dirigindo no retorno para ele, e ele pegou o seu celular para ver uma notícia, e quando ele viu aquela notícia, ele começou a chorar, e a chorar muito. Eu já tinha visto meu pastor chorar na presença de Deus, num culto de vigília, de oração, uma manifestação de Deus, mas ali ele começou a chorar, porque ele tinha acabado de receber uma notícia de que o seu tio havia sofrido um acidente, e a caminhonete dele caiu numa ponte, e essa caminhonete pegou fogo, e o seu tio morreu carbonizado. Um homem que era dirigente do coral na sua igreja, um homem fiel a Deus. E ali, naquela estrada, naquela viagem, eu pude ser ministrado poderosamente pela humanidade do meu pastor. Meu pastor olha, o meu discipulador é como eu, ele sofre, ele chora pela perda,
ele chora pelas circunstâncias difíceis da vida, ele não é um super-homem. Sabe, queridos, um dos grandes segredos do discipulado é este: é que ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, ninguém. Nós aprendemos com as fraquezas do outro, com a humanidade do outro. Isso traz cura para nós. Mas o que nós temos para compartilhar para essas pessoas, para o discipulado? A palavra de Deus. Esse é um dos temas do livro Fazedor de Discípulos. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele, na oração sacerdotal que ele faz em João 17, ele fala: Pai, eu lhes dei a palavra, eu lhes dei a tua palavra. Ou seja, tudo que Jesus havia ministrado dos seus discípulos não era dele mesmo, ele havia recebido do Pai, e aí ele havia compartilhado com os seus discípulos. E quando Jesus, ele ouve o lamento daqueles dois discípulos, a Bíblia diz, no verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Gente, eram dois discípulos, e nem era ainda daqueles que eram mais próximos dele, dos 12, não, eram aqueles discípulos que vinham a reboque, mas não menos importante do que os seus 12 discípulos. Jesus, ele faz uma panorâmica da palavra de Deus, e ele traz desde o início até aquele tempo o que a palavra de Deus dizia a seu respeito. O discipulador que quer formar discípulos como Jesus e para Jesus precisa ter a palavra no seu coração. Você não é um curso de coach que vai te fazer um bom discipulador, não. O que vai te fazer um bom discipulador é você mergulhar na palavra de Deus. É quando você chegar num lugar, é quando você andar com alguém, é quando você trazer alguém para perto para andar com você, essa pessoa perceber que você tem a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes você vai estar aconselhando alguém, você vai estar cuidando de alguém, e essa pessoa vai compartilhar uma situação que você vai buscar assim: Deus, me ajuda, eu não tenho o que falar. Mas se você tem a palavra de Deus, você tem uma saída. As vezes mais incríveis na formação de discípulo, que eu estava numa situação complicada, eu falava: Deus, me dá a tua palavra, porque só a tua palavra para resolver essa questão aqui. Não é um conselho meu, não é uma experiência minha, é a tua palavra. A tua palavra, diz lá em Salmo 119, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o caminho. Discipulado é isso, queridos, é você clarear o caminho da pessoa, é você pegar pessoas imaturas e levá-las à maturidade da fé. E o que é a maturidade da fé? A maturidade da fé é você levar uma pessoa a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus. Não é de maneira mística, não. Sim, algumas vezes as pessoas vão ouvir a voz de Deus, ter um direcionamento, discernir essa voz, não, mas a voz da palavra. Sabe, muitas vezes você vai chegar a um nível do discipulado, onde a pessoa vai estar com uma decisão a ser tomada, uma decisão importante da sua vida, e aí aquela pessoa já madura na fé, ela não vai ficar te ligando, falando: ô pastor, ô meu líder, me ajuda aí. Não, ela tem a palavra, porque ela recebeu a palavra, e aí ela vai agir de acordo com princípios, de acordo com a palavra. Por quê? Porque você compartilhou a palavra de Deus. Paulo,
na formação do seu discípulo Timóteo. Ele diz lá no segundo livro, capítulo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é inspiradora, ela é libertadora. Lá na comunidade nós temos o Ministério de Libertação. Eu creio que aqui vocês devem ter, está geralmente conectado ao Ministério da Intercessão, mas tem algumas pessoas que têm uma pegada assim para o Ministério da Libertação, né? Gosta de pegar o capeta, né? Quando eu fui abrir essa casa de paz, gente, eu sou um dos que faço libertação pela palavra de Deus. Já houve casos de paz com manifestação, e teve que ali acontecer uma expulsão, né, daquele espírito ali, mas geralmente quando eu vou para uma casa de paz, eu já olho e falo assim: capeta, olha, você não vai manifestar, você não vai fazer bagunça aqui não, porque aqui eu vou lançar a palavra de Deus, e nada vai atrapalhar isso. Gente, pensa você chegar num ambiente, eu estou falando dessa casa de paz, desse rapaz que estava envolvido com drogas. Pensa num ambiente que você fala assim: capeta, manifesta aí. Gente, tinha tudo para fazer a bagunça. Tinha tudo. Você sentia a casa, o lugar é uma viela, então você entra numa viela e são várias casas pequenas dentro dessa viela, e pessoas, assim, desde do começo ali até o fim, você percebe pessoas carregadas. Mas eu cheguei nessa casa de paz, eu orei, falei: ó, Espírito, nada de bagunça, nada de trancar a rua, nada aqui, porque eles vão ouvir a tua palavra, eles vão ouvir a palavra de Deus, e você está amarrado, você está calado, você está quieto aqui. Essas pessoas precisam da palavra, e eu estou anunciando a palavra de Deus naquele lugar, e a palavra de Deus está transformando aquele lugar. Eu estou na segunda reunião, e na segunda reunião que eu fui lá, eu já vi visível nos olhinhos dele, nos rostinhos dele, a esposa dele, desse rapaz que abriu a casa, ela estava na primeira reunião desconfiada, desacreditada, porque já sofreu tanto na mão daquele rapaz. Mas na segunda reunião, eu já vi o olhinho dela brilhando diferente, nos recepcionando de uma maneira diferente. Gente, ela fez até um bolo para nós. Ela fez um bolo. Nessa segunda reunião, esse rapaz que já foi um empresário, ele falou assim: pastor, está brotando serviço. Está brotando serviço. Um já me depositou 11 mil na minha conta, o outro já depositou 14 mil na minha conta. Eu falei assim: meu Deus, agora segura esse rapaz, Jesus. Porque você sabe, um ex-drogado com dinheiro é um problema. E agora eu estou falando: Deus, tem misericórdia. Segura um pouquinho aí, Deus. Segura a bênção um pouquinho aí. Deixa eu trabalhar aqui, deixa eu lançar mais a palavra aqui. Porque é a palavra que vai trazer libertação. É o conhecimento da palavra. Discipulado é isso. Jesus ouviu, Jesus aproximou, andou com eles, ouviu, mas chegou um momento que Jesus agora derrama a palavra. O coração deles estava queimando pela palavra. E agora o que eles dizem? Entra aqui. E sabe o que aconteceu? Jesus entrou. O discipulador entrou. O discipulador sentou à mesa. Sabe, Jesus nos ensina que para cumprirmos o propósito do discipulado, nós precisamos sentar à mesa. Você anda com alguém, você ouve essa pessoa, você entrega a palavra de Deus a essas pessoas. Ei, mas tem algo mais melhor, algo mais profundo.
e esse algo mais profundo vai acontecer